Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos no 5º domingo do tempo comum desse ano C e hoje vamos ficar então com o evangelho que se encontra em Lucas capítulo 5, nos seus versículos de 1 a 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: "Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca." Simão respondeu: "Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes." Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: "Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador." É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: "Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens." Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Eu queria ficar com você hoje com alguns detalhes desse evangelho. Não dá para a gente trabalhar todo o evangelho, mas alguns detalhes importantes. Por exemplo, o versículo 2. Vai dizer que Jesus ali, os pescadores se haviam desembarcado e lavavam as redes. Geralmente isso acontecia na madrugada. Eles passavam a noite toda pescando, que assim o lago estava mais tranquilo, a noite toda pescando, e na parte da manhã, já no finalzinho da noite, no início da madrugada, chegavam nas margens e iam consertar as redes. Iam tirar algas, iam tirar aquilo que ficou preso nas redes, quem sabe redes rasgadas que precisavam ser reparadas, costuradas. E o interessante é que se nós pegarmos tanto o Evangelho de Marcos no capítulo 1, versículo 19, e o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 21, que falam, que narram esse mesmo chamado e a mesma pesca, nós vamos perceber o seguinte, que o grego de Marcos quanto o grego de Mateus, eles utilizam a palavra para falar de lavar as redes. Tanto em Marcos como em Mateus, lá é empregado o termo grego que significa aperfeiçoar. Então significa que eles estavam aperfeiçoando as redes. No final da pesca, estavam aperfeiçoando as redes. É muito interessante essa palavrinha aperfeiçoar, porque quando Jesus vê isso, mesmo eles não tendo pego nada naquela noite, Jesus vê a intenção daqueles homens, daqueles pescadores, de aperfeiçoar o seu instrumento de trabalho. Sempre estar aperfeiçoando o seu instrumento de trabalho. E quando Jesus vê isso, Jesus logo, claro, Jesus já tinha no coração o desejo de chamá-los. E por que pescadores? Porque o pescador é a mesma atividade de sempre, com muita paciência e perseverança. Se tem uma coisa que a profissão de pescador traz em si, é a perseverança num trabalho cotidiano. E o mesmo trabalho, não diria rotina, mas um cotidiano, a mesma coisa todos os dias, com perseverança, porque tem que ficar ali esperando o peixe vir, perseverança e constância. Então, quando Jesus olha para os pescadores e vê neles constância, perseverança e ainda esse desejo de aperfeiçoar o seu instrumento de trabalho, Jesus logo vai chamar os pescadores para serem evangelizadores. Porque o evangelizador, aquele que vai agora pescar não peixes, mas pescar homens, ele precisa ter perseverança, constância
e ao mesmo tempo ter essa liberdade, esse desejo de sempre estar aperfeiçoando o seu instrumento de trabalho para poder pescar cada dia mais. Interessante que essa mesma palavra aqui em Lucas nós não encontramos o mesmo termo de Marcos e Mateus. Aqui é simplesmente lavar as redes. Lavar as redes traz na própria cultura dos pescadores, já traz o reparar as redes. Só que Marcos e Mateus empregaram o grego do evangelho deles, o grego foi empregado como aperfeiçoar. Só que essa palavrinha aperfeiçoar nós a encontramos também lá em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 11, que diz assim: enfim, irmãos, alegrai-vos, trabalhai no vosso aperfeiçoamento, encorajai-vos, tende o mesmo sentir e pensar, vivei em paz, e o Deus do amor e da paz estará convosco. Então, ou seja, porque o Deus da paz e do amor está conosco, nós devemos trabalhar para o nosso aperfeiçoamento. Era isso que esses pescadores estavam fazendo, acreditando na providência, acreditando que Deus os abençoaria. Sempre eles estavam trabalhando no aperfeiçoamento da sua profissão, como eu e você devemos nos aperfeiçoar na busca de Deus, na busca da santidade e na evangelização. E assim o Deus de amor e da paz estará conosco. Interessante que nós vemos aqui Simão, a palavra Simão no hebraico significa aquele que escuta. E no hebraico, escutar é a mesma coisa que obedecer. Então, por que Jesus se direciona a Simão? Porque é a ele que Jesus quer ensinar a viver o seu próprio chamado, a sua própria vocação, a essência do seu próprio nome. Escutar e obedecer. Ou seja, Jesus quer ensiná-lo a viver então essa vocação de escutar e de obedecer a Deus. É interessante aqui que nós vamos ver que Jesus dá a ordem. Olha aqui, vai dizer, quando acabou de falar, disse a Simão, avança para águas mais profundas. Essa ordem é dada no singular, é uma ordem dada a uma pessoa, e essa ordem foi dada a Simão. Por que a Simão? Porque ele é que deveria conduzir a barca. Simão é o chefe, mais tarde seria o chefe da igreja, é ele que deveria conduzir então a barca da igreja, enviado pela própria cabeça da igreja, que é Jesus. Então é ele que deve conduzir a barca, é ele que deve ir para águas mais profundas, é ele que deve ter a coragem de escutar e obedecer a Deus. Então a ordem é dada no singular, a uma única pessoa, avança para águas mais profundas. Então essa ordem foi dada a quem? A Simão Pedro, para que ele aprendesse a escutar e obedecer a Jesus. Depois a segunda ordem, e lançai vossas redes para a pesca. Aqui já é uma ordem no plural, ou seja, todos os companheiros que estavam na barca com Pedro, todos os companheiros de pesca dessa companhia de pesca de Simão, deveriam então agora seguir a ordem de Jesus dada a Simão. A Simão avança para águas profundas e a toda a sua companhia de pesca lançai vossas redes para a pesca. Então todos agora vão obedecer a ordem que Jesus dá a Simão. E o interessante é que essa palavrinha lançai a rede, aqui no grego poderia ter sido traduzida também como soltai ou relaxai as redes. Significa que as redes estavam tão presas nas suas mãos, como se eles fossem detentores dessas redes, como se eles fossem os donos dessas redes. A única coisa que Jesus pede para Simão Pedro e seus companheiros é o abandono na providência de Deus, o abandono nas mãos de Deus. E para nos abandonar nas mãos de Deus, nós precisamos soltar aquilo que a nós foi confiado e que nós tomamos posse como se fosse nosso. Então, quantas vezes nós retemos as coisas conosco, tomamos posse daquilo como se aquilo nos pertencesse, e por isso nós deixamos de pegar os peixes e de produzir frutos. Quando nós temos a coragem de ir para as águas indicadas por Jesus e quando temos a coragem de soltar, abrir mão, relaxar as mãos para que as redes possam soltar, para que as redes possam cair nas águas profundas e caírem sobre os peixes, aí sim nós vamos pegar peixes em abundância. Então é preciso obedecer a Deus, soltar aquilo que nós tomamos posse, aquilo que nós retemos, aquilo que nós achamos que é nosso, para obedecer a Deus. Então nos desapegar daquilo que nós seguramos com as nossas mãos. Então nós soltamos, abrimos as mãos e deixamos as mãos de Deus nos conduzir. Aí está o grande segredo para a grande pesca. Olha o que diz Simão.
Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. E por que eles trabalharam a noite inteira e nada pescaram e nada pegaram nessa noite? Se nós pegarmos o Salmo 126, versículo 1, nós teremos uma compreensão do porquê nós trabalhamos, como Simão Pedro e a sua companhia de pesca, trabalharam e nada pegaram, nada pescaram. O Salmo 126, versículo 1 diz assim: se o Senhor não construir a casa, é inútil o cansaço dos pedreiros. Se não é o Senhor que guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, porque trabalharam sozinhos, trabalharam sem Deus, trabalharam sem contar com a presença de Deus, trabalharam sem o Senhor. Só pegamos frutos, só geramos frutos se trabalharmos acompanhados de Deus, submetidos à vontade de Deus. Então, ou seja, se não é o Senhor a construir a casa, se não é o Senhor a pescar conosco, é inútil o cansaço dos pedreiros. Se não é o Senhor que vigia a cidade, em vão ali ficam as sentinelas, porque tudo está nas mãos do Senhor, tudo é Deus que deve conduzir. Nós trabalhamos com Ele, por Ele, nele. Então foi por isso, porque estavam trabalhando sozinhos. Jesus chega nesse momento para ensiná-los que agora, neste caminho com Ele, eles vão ter que aprender a trabalhar em comunidade e a trabalharem com o próprio Deus. Uma outra palavra que ilustra bem isso que eu acabei de dizer, nós encontramos lá no profeta Ageu. Quando o povo voltou para as terras de Israel para reconstruir a cidade de Jerusalém, mas ao invés de obedecerem a Deus, o povo olhou para si mesmo. O povo quis fazer a sua própria vontade, ao invés de fazer a vontade de Deus. Então, em Ageu, capítulo 1, versículo de 6 a 7, diz assim: plantai muito e colheis pouco, comeis e não ficais satisfeitos, bebeis e não matais a sede, vestis as roupas e não esquentais o corpo, e o trabalhador está guardando o seu salário numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: prestai atenção ao vosso modo de viver. Então era isso que Jesus queria ensinar para os seus discípulos, principalmente, não para ainda os seus discípulos, porque aqui é o chamado deles, mas é assim que Jesus queria ensinar para Simão, para poder chamá-lo a se tornar um evangelizador e o chefe da igreja. Plantai muito e colhei pouco, vesti e não vos aqueceis, e preste atenção no seu modo de viver, porque vocês estão trabalhando sem Deus. E trabalhar sem Deus é trabalhar muito, plantar muito e colher pouco, como diz a Sagrada Escritura. É comer e não ficar saciado, é beber e não matar a sede, é vestir e não se esquentar, e mais, é guardar o salário em bolsos furados. Agora, quando nós trabalhamos com o Senhor, tudo isso que o profeta Ageu disse, nós vivemos ao contrário. Colhemos em Deus os frutos em abundância. Então, diante dessa fala de Jesus, Simão Pedro vai dizer assim, ou seja, está saindo da sua obstinação por não obedecerem a Deus e trabalharem sozinhos, obstinados em trabalhar para si. Simão Pedro, diante daquilo que Jesus está dizendo, Simão Pedro vai dizer então: mas em atenção à tua palavra, vou soltar as redes. Ou seja, aqui no grego é muito interessante que o grego traz apoiado na tua palavra. Ou seja, a tua palavra, eu trabalhei a noite inteira e nada peguei, mas a tua palavra agora é meu apoio. Sobre ela eu vou construir a minha pesca, sobre ela eu vou construir a minha profissão, sobre a tua palavra eu vou apoiar as minhas frustrações e vou obedecer a tua palavra. E a tua palavra, aquilo que Deus diz, o que Ele diz acontece. Então eu vou me construir, eu vou fabricar toda a minha vida apoiado na tua palavra. Ela vai ser então a minha fundação. A tua palavra vai ser a coluna sobre a qual eu vou me apoiar a partir de agora. Se nós pegarmos o profeta Isaías, capítulo 50, versículo 10, diz assim o profeta Isaías. Capítulo 50, versículo 10 diz assim: se alguém de vós teme o Senhor e escuta o que diz o seu servo, mesmo caminhando no escuro,
Era isso que estava acontecendo, porque tinha trabalhado a noite toda. Então, apoiado na palavra do Senhor, é como se ele estivesse indo caminhar agora no escuro, navegar no escuro. Mesmo caminhando no escuro, sem a luz que o ilumine, confie no nome do Senhor, põe em Deus sua esperança. Aqui o original seria: se apoie sobre Deus, coloque em Deus o seu apoio, faça de Deus o seu apoio. Então, ou seja, mesmo caminhando no escuro, sem a luz que o ilumine, confie no nome do Senhor e se apoie sobre o seu Deus. E diante de tudo isso, porque eles foram, então fizeram sinal. Olha o que diz a palavra: assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Ou seja, qual é a resposta que Deus dá àqueles que obedecem a sua palavra, aqueles que obedecem na fé à sua ordem e ao seu comando? Qual é o fruto que o homem colhe quando ele obedece ao comando de Deus? Aqui no Evangelho foi uma pesca em abundância. Todas as vezes que nós obedecermos a Deus, todas as vezes que nós confiarmos no Senhor, nós colheremos frutos em abundância, porque tudo em Deus é em abundância. A única coisa que Ele pede para mim e para você é obediência à sua palavra. Olha que interessante, na multiplicação dos pães, sobraram pães em abundância, nas duas multiplicações dos pães. Ou seja, o semeador saiu para semear sementes em abundância. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, disse Jesus. Então, tudo no reino dos céus em abundância, mas essa abundância só será confiada àqueles que na fé obedecerem à palavra do Senhor. Que neste domingo o Senhor nos conceda a graça de uma pesca abundante, se tivermos a coragem de caminharmos na fé, apoiar a nossa vida sobre Deus e obedecermos a sua palavra. Que o Senhor lhe abençoe, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo.